mais vantagens de saber mais sobre a linguagem corporal. Saber administrar a própria comunicação corporal. Quando a gente está ansioso, a gente às vezes balança as pernas, a gente sacode muito os braços, mexe muito a cabeça, tem aquela famosa síndrome dos pés inquietos, que a gente fica batendo o pé fica batendo no chão, mostrando a nossa insegurança, ou mostrando uma ansiedade, um nervosismo. O que será que isso transmite para o outro? Será que quando a gente tem conhecimento, a gente não consegue lidar melhor com essas informações e, de repente, encontrar maneiras de administrar de um jeito diferente a nossa comunicação corporal? Qual é a imagem que eu estou passando para o outro? O que eu estou transmitindo com o meu corpo que pode me afastar do fechamento de uma venda, de uma boa contratação? O que será que eu estou fazendo e que pode estar me atrapalhando? Existem pessoas que naturalmente já controlam esses impulsos. Mas pense você, se você é uma pessoa que naturalmente controla esses impulsos, se você já sabe uma parte de como administrar o seu comportamento de forma inconsciente e faz isso de forma natural, imagine a sua evolução quando você souber o que cada gesto corporal significa. Quando você souber que o que você está fazendo está realmente transmitindo uma boa impressão. Será que você vai fazer mais daquilo? Ou será que você vai fazer menos se está te ajudando? Percebe? Então, mesmo que você faça isso de forma natural, é importante que você conheça exatamente ou com mais profundidade a técnica que isso envolve. Para quê? Para que você possa utilizar melhores estratégias para chegar aos seus objetivos. Mais vantagens? Aprender a lidar com o próprio corpo. Como nós estávamos falando, quando sabemos lidar com o nosso corpo, nós conseguimos administrar as nossas emoções. Se você já passou por uma situação de insegurança ou de nervosismo, onde você chacoalhava as pernas, ou de repente ficava tilintando com os dedos, com muita ansiedade, nervosismo por alguma situação pela qual você estava passando, você talvez tenha percebido que quanto mais você faz esse gesto, mais ansiedade você sente. Então, se você, dentro de você, consegue acalmar esses ímpetos, o seu corpo vai se transformando. As coisas que estão acontecendo na bioquímica do nosso corpo, elas vão se alterando. E quanto mais tranquilo você vai ficando, mais tranquilidade você traz para você mesmo. Por isso é importante que nós possamos conhecer um pouco mais sobre linguagem corporal. Ela pode ajudar bastante você nos seus negócios, na sua empresa. Se você é novo empreendedor, mais uma vez, a linguagem corporal pode ajudar você a se entender um pouco mais e entender quem está aí à sua frente. Vamos seguir? Como, então, causar uma primeira boa impressão? Aquela primeira impressão, a gente fala, a primeira impressão é a que fica? É exatamente isso. Mas por que isso acontece? A nossa mente é muito rápida nos cálculos. Então, vamos para a nossa fisiologia. O nosso cérebro é dividido em 3 partes: neocórtex, límbico e reptiliano. Nesse momento, eu vou falar um pouquinho mais do reptiliano, tá? O cérebro reptiliano é aquele que cuida de nossas funções vitais, batimentos do nosso coração, nosso instinto de sobrevivência, aquele cuidado ou aquele medo que nós temos de não nos debruçarmos de um parapeito de um prédio, por exemplo, ou aquele receio de não pegar o estilete e fazer um corte no nosso braço. Tudo isso vem do nosso cérebro reptiliano. Uma pequena porcentagem vem do límbico, mas nesse sentido vem muito mais do reptiliano. Quando a gente fala de cérebro reptiliano, a gente está falando da parte mais primitiva do nosso cérebro. E por ser bastante primitivo, os registros que estão armazenados nesse cérebro reptiliano, eles vão nos levar para onde? Instinto de defesa. E como viviam os nossos antepassados? Era mais ou menos na base do bobeou, dançou. Por quê?
Geralmente, os homens saíam para caçar. Se eles não caçavam, eles poderiam ser a caça. Há muito tempo, mesmo em espécies parecidas, ou a mesma espécie, havia essa caça, porque a escassez de comida, às vezes, assolava em algumas situações. Então, todas as vezes que se via um semelhante, não se sabia exatamente se aquela pessoa era um amigo ou se aquela pessoa poderia nos atacar. Então, o reptiliano foi gravando essas informações. Quanto mais informações o reptiliano foi gravando, mais foram mudando as nossas maneiras de lidar com esse tipo de informação. Então, vamos lá. Se você encontra uma outra pessoa na rua e por um minuto que seja, você acredita que ela tem a possibilidade de machucar você, o que é que você faz? Você continua andando na rua em direção a essa pessoa? Ou você atravessa a rua às vezes, já pega o telefone, de repente, não sei, liga para a polícia? Ou você toma algum tipo de atitude? Talvez tome algum tipo de atitude, não é? Era isso que os nossos antepassados faziam. Eles tomavam atitude. Mas para isso, de novo, a nossa mente precisa ser muito rápida nos cálculos. Então, em fração de segundos, eu já sei se você me causou uma boa impressão ou não. Em mais ou menos 15 segundos, eu já sei se eu gosto de você ou se eu não gosto de você. E talvez você já saiba, mas não custa lembrar. Para a gente desfazer uma primeira má impressão, a gente talvez tenha que despender um grande esforço para isso, não é mesmo? Então, se você puder sempre causar uma primeira boa impressão, com certeza vai ser mais positivo para a sua vida, não vai? Vamos lá, então? Como é que a gente faz para causar uma primeira boa impressão? Primeira coisa é o contato ocular. É você realmente olhar nos olhos das pessoas. Segundo, sorria. Um sorriso, mesmo, olha só que interessante, como funciona a nossa mente. Mesmo que o sorriso não seja tão genuíno assim, tão verdadeiro, mesmo assim, ele provoca na gente uma reação diferente. Então, mesmo que você sorria aquele famoso sorriso amarelo, mesmo assim, ele provoca uma mudança ou uma boa impressão na outra pessoa. A terceira dica é mãos visíveis sempre. O nosso subconsciente ou inconsciente olha para as mãos primeiro. Para quê? Para saber se o outro traz algum tipo de arma ou uma ameaça. Lembra que eu falei dos nossos antepassados? Que em poucos segundos o cérebro precisa fazer esse cálculo de se é seguro ou se não é seguro, me representa algum tipo de ameaça ou não? Então tá aí, mãos visíveis sempre. Se você, quando vai encontrar uma pessoa pela primeira vez, está com as mãos para trás, ou com as mãos, de repente, embaixo dos braços, os braços cruzados, será que você está transmitindo para ela que ela pode confiar em você? Porque se eu estou mostrando as palmas das minhas mãos, eu transmito para você confiança. Eu mostro para você que eu estou totalmente desarmado. Eu não tenho nenhum objeto com o qual eu possa ferir você. Percebe? Então essas são 3 dicas básicas para quando você quiser causar aquela super primeira boa impressão. Tá certo? Quanto mais genuíno for o seu sorriso, melhor vai ser essa primeira boa impressão, tá certo? Mas, gente, também não vai exagerar, né? Não precisa conhecer a pessoa, oi, tudo bem? Não precisa fazer isso. Basta que as suas mãos estejam à mostra, tá? Não precisa colocar as mãos na cabeça ou fazer qualquer outra coisa. Basta que esteja à mostra. Você pode, inclusive, estar segurando algum objeto, a chave do carro ou um caderno, não tem problema, tá? Mas evite esse padrão de braço cruzado com as mãos fechadas embaixo das axilas, mãos para trás ou até mesmo no bolso. Talvez você já tenha passado por uma situação onde a pessoa estava com a mão no bolso e você inconscientemente não gostou daquela imagem, com esse com esse reflexo inconsciente de que exatamente a pessoa talvez estivesse escondendo alguma coisa de vocês, ou de você, mesmo que fosse somente a mão.
O nosso reptiliano está aqui o tempo todinho, trabalhando nos bastidores para preservar a nossa espécie. É a nossa sobrevivência e preservação da espécie, certo? Então, por exemplo, um exemplo muito claro de preservação da espécie é quando alguma mulher grávida está, de repente, andando pela rua, ela ouve um estouro. Primeira coisa que ela faz, geralmente, é colocar as mãos na barriga, protegendo o quê? A perpetuação da nossa espécie, tá certo? Então, essas são as 3 dicas, assim, básicas para você causar uma excelente primeira boa impressão.